O Wagner é do Comando Unificado de Guerra da Greve, então acho que a gente podia dar pelo menos 10 minutos para esclarecer um pouco do lado dele, né? A gente está debatendo muito da filosofia e da nossa perspectiva como estudante, a gente queria ver como é que está a situação por parte deles. Pessoal, primeiro assim, pedir desculpa pelo atraso. A gente veio eu, uma professora de serviço social, procurando, a gente se confundiu, a gente achou que era 5 horas, aí fomos no mini auditório, depois procuramos aqui, aí perguntava para os alunos, e aí ficamos numa outra atividade que era das ciências sociais, agora terminou há pouco, das ciências sociais e da museologia, com esse mini debate. Então, assim, desculpa, era o Mauro, que viria para cá, aí teve problemas, aí eu assumi junto com a professora Simone, designado para cá para a gente conversar. A gente tem priorizado, tem se dividido, né, dentro das possibilidades das nossas pernas para participar das assembleias, para conversar, né, porque esse momento de greve, de paralisações é um momento muito oportuno para a gente discutir uma série de coisas que nas nossas lides cotidianas acabam passando desapercebidas, né? E assim, eu faço parte do comando local de greve, né, docente, sou professor aqui no CFH, dou aula no curso de museologia e faço parte do comando unificado, né, junto com os servidores técnicos administrativos em educação, junto com os alunos que estão em greve, né. Realizamos uma assembleia hoje, o dia hoje foi cheio de emoções, né, fizemos uma assembleia geral, segunda assembleia unificada aqui dos alunos, dos técnicos administrativos e dos professores. Não acontecia assembleias como essa, né? Desde a década de 90, o que me dizem, eu não estava aqui ainda, mas o que dizem é que perdeu-se essa tradição, né? Das duas categorias do segmento estudantil discutirem os rumos da universidade, né? Eu não sei o que foi falado, né, sobre os problemas de chegar atrasado, mas assim, a gente está numa greve nacional, né? A greve local docente aqui, ela está dentro dos marcos de uma greve nacional, que já circunscreve 48 universidades federais em greve. E é a maior greve dos técnicos administrativos da história. Todas as universidades federais estão em greve dos técnicos administrativos, né? Eles têm uma pauta extensa e uma pauta unificada, uma pauta específica e uma pauta unificada. Nós também, docentes, temos uma pauta específica e temos uma pauta unificada junto com todos os servidores públicos federais. A gente conseguiu esse ano unificar as lutas dessas categorias, né? Diante dos fortes ataques do governo. Nós temos uma pauta unificada com os servidores públicos federais e a nossa pauta específica tem os seguintes pontos, né? O primeiro ponto é a defesa da universidade pública, o segundo ponto, né, são as condições de trabalho, a valorização salarial. Ela é uma greve eminentemente defensiva, como a gente costuma dizer, né, na política sindical, né? É para não perder direitos e é para defender algo. O primeiro ponto assim, é a defesa da universidade pública, porque ela está realmente ameaçada. A universidade pública ela é um exemplar raro hoje na América Latina. 100% pública, como a gente tem hoje. A nossa pauta, o primeiro ponto da nossa pauta é a defesa da universidade pública, porque os cortes são severos. Mais de 11 bilhões de cortes na educação. Para termos uma ideia, de 2008 a 2014 foram destinadas na expansão universitária, né, que é tanto propalada, 9 bilhões de reais. Numa tacada só, o governo cortou 11 bilhões de reais nesse ano de 2015. Um corte severo, brutal. A ironia da história é que o lema do governo é a pátria educadora. E ela é a defesa da universidade pública porque o governo quer literalmente privatizar a universidade. A gente tem a proposta que já se materializou em algumas universidades, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é um grave ataque à autonomia universitária, porque privatiza um setor importante da universidade, que são os hospitais universitários, que cumprem um papel de extensão, um papel de prestar um serviço importantíssimo para a comunidade, para a sociedade. E agora o governo quer criar uma organização social para contratar professor universitário. Isso foi falado em outubro, a primeira vez que foi mencionado seriamente foi em outubro do ano passado, quando o presidente da CAPES falou que gostaria que pretende, já tinha conversado, costurado com o ministro da Educação e o ministro de Ciência e Tecnologia, a proposta de criar uma organização social para contratar professor. Isso é grave. Isso é gravíssimo, porque significa terceirizar
o quadro docente da universidade. E não só contratar professor, os técnicos administrativos, eles falam, olha, se o governo quer contratar professor terceirizado, que dirá conosco. Um deles falou assim, vai pegar a gente a laço. É gravíssimo. É preciso falar para os estudantes de pós-graduação que pleiteiam, né, que almejam se tornar professores universitários, que o que está colocado hoje é privatização, é terceirização. Não vão mais encontrar o regime jurídico único, não vão se tornar professores, né, na carreira do magistério, do ensino superior, não vão entrar pelo concurso público, mas de forma terceirizada. No Brasil, terceirização significa sim precarização. Porque são piores salários, condições de trabalho piores. Basta ver os professores substitutos aqui na universidade. Sou chefe de departamento, professores substitutos. Já tive desprazer de ir em uma série de reuniões com a Prograde. Os professores, na impossibilidade de abrir concursos públicos para professores DE, de dedicação exclusiva, se contentam, né, enxugando gelo, as políticas de enxugar gelo dentro da universidade, contratação de professores substitutos, e falam, não, tem que botar 5 disciplinas para esse cara. 6 disciplinas se for possível. E o cara vai só dar aula. E claro, é bom para o cara, por um lado, o cara vem porque vai ganhar um dinheiro, ao mesmo tempo vai ganhar mais experiência para pleitear depois um concurso público em caráter efetivo. Mas é terrível. As condições, o nível, a intensidade do trabalho docente só aumenta. A gente tem, eu brinco dizendo com os colegas professores, a gente tem um sistema que é um sistema extremamente mentiroso, que é o PAD. É o PAD, onde a gente tem que mentir, literalmente, dizendo que trabalha 40 horas, quando na verdade a gente trabalha 50, 60, porque a gente participa de inúmeros colegiados, de núcleo docente estruturante, colegiado de curso, colegiado de departamento, e às vezes, no meu caso, comissão de espaço físico, participa, tem não sei quantos orientandos de iniciação, orientandos de TCC, orientandos de mestrado, doutorado, temos que dar aula, a intensidade do trabalho docente aumentou de forma muito drástica. Por isso que a gente reivindica melhores condições de trabalho, porque o trabalho está cada vez mais extenuante, individualizante, alienante. E a gente vê a dificuldade hoje de mobilizar os professores. Nossa categoria é extremamente individualizada, foi massacrada pelo período neoliberalismo, massacrada. Do ponto de vista subjetivo, é uma categoria que toma como índice do seu valor, né, dizer que tem mais trabalho do que suporta. Tem professor que, para dizer que é importante, que tem muito valor, diz, eu tenho 12 orientandos, eu tenho que ler 2 teses por quinzena, eu tenho não sei isso, não sei aquilo, eu trabalho não sei quantas horas. É o índice de valor para ele, para você ver como esse sujeito é alienado. Não se reconhece como trabalhador. Professor, agora uma greve, só a greve dos técnicos administrativos em educação era para inviabilizar o trabalho docente. E o que o professor faz muitas vezes, o docente dentro da UFSC? Não só dentro da UFSC, tenta matar no peito. Não, eu dou conta. Eu vou fazer aqui o trabalho dos técnicos. E no final das contas manda sinais trocados para o governo. Porque o governo não vai abrir mais vagas de concurso. Ao contrário, legal, olha, o professor consegue fazer o trabalho técnico. O técnico consegue fazer o trabalho do docente. É uma tragédia. Os cortes são vigorosos. Por isso que a greve docente ela é uma necessidade hoje, porque greve é uma tática. Vocês que são estudantes sabem tática. A gente tem uma série de táticas. A gente ocupa uma reitoria, a gente invade uma reunião de colegiado de curso, quando o coordenador do curso não quer, né, atender os alunos. Uma reunião do conselho de unidade. Já vi vários alunos invadindo reuniões do conselho de unidade. Adoro. A gente ocupa a reitoria, catraca livre, eu estou ansioso, segunda-feira, catraca livre na RU. São táticas que a gente utiliza, a greve é uma das táticas. É uma tática difícil, porque ninguém faz greve porque quer. A gente faz quando, no nosso caso, o governo falou já do início que não ia negociar conosco, só ia negociar em 2019. A
inflação a 10% ao ano, um rebaixamento salarial que a gente já tem histórico, um corte de 9 bilhões de reais, teve um corte de 4 bilhões, um contingenciamento de 4 bilhões de reais em janeiro, fevereiro e março, que não foi devolvido para as universidades federais, e o governo continua atacando, não tem maneira. A melhor tática para o movimento docente e para os técnicos administrativos foi fazer a greve e tentar unificar. E hoje, assim, no cenário nacional, tem um elemento novo assim, que é marcante, que é a entrada da maior força social da universidade pública, que são os estudantes. Isso muda completamente. Eu sou filiado ao UANDES, né? Mas o comando de greve ele é composto por professores que são filiados ao UANDES, a maioria é, porque é o sindicato nacional, tem um debate mais avançado sobre a universidade pública e sobre a sociedade brasileira. Tem professores que são filiados até a PUFSC e professores independentes. E assim, essa greve, e um dos últimos comunicados é essa mudança no cenário que foi a entrada dos estudantes em cena. Não é pouca coisa. São 3 mil técnicos administrativos mais ou menos, 3.500, 1.000 e... quantos docentes? 1.700 docentes. E na universidade, quantos estudantes? Dezenas de milhares de estudantes. 45 mil. É a maior força social da universidade. Tanto que a universidade agora ela mudou de cara nessas últimas semanas. Os estudantes entraram em greve. E tem professor que ainda tem dificuldade de entender que estudante faz greve. A greve é um negócio mágico porque, por exemplo, quando os operários fazem greve, eles desvelam a realidade. Eles mostram que, na verdade, quem produz valor, quem imprime valor às coisas, quem cria riqueza, são os trabalhadores. Os motoristas de ônibus, quando decidem parar, mostram cabal que os ônibus não andam sozinhos ainda. Quando os estudantes paralisam, fazem uma greve estudantil, eles mostram que o professor, por melhor que seja, né, ele não consegue dar aula para as paredes. A greve é uma luta, um tensionamento o tempo inteiro. Operários querem melhores salários, melhores condições de trabalho, os patrões querem o inverso. A greve estudantil também. E aí os patrões para os operários, tentam punir, tentam cooptar, tentam uma série de coisas, tentam desmoralizar o movimento, tentam às vezes reprimir violentamente, tentam cortar o ponto. A greve estudantil tem essas similitudes também, há uma série de paralelismos. Como o professor não consegue cortar salário de aluno, às vezes ele corta a bolsa, né? Dá falta, porque isso significa, isso inclusive às vezes para muitos alunos pode significar perda de bolsa, de assistência, moradia. Não passa o conteúdo, tenta penalizar. É uma força. Os alunos tentam massificar o seu movimento, se defender. A gente ataca os legados dos movimentos, a gente ataca em conjunto, tenta se massificar, mas a gente também se defende em conjunto. Contra os assédios morais, tenta fazer coisas integradas. Isso é decisivo hoje, assim. Porque é uma disposição à greve hoje na UFSC, estudantil, ela é real e ela mostra que os alunos não estão dispostos a continuar numa universidade sob o signo da incerteza, porque na verdade é isso. Quais são as condições hoje, quais são as certezas hoje de que a universidade não vai parar em setembro? Por falta de luz, por falta de pagamento à companhia de abastecimento e saneamento. As bolsas não serão suspensas, os alunos terão um mínimo, né, que hoje é colocado pela assistência estudantil. Quais são as certezas? As universidades públicas em geral, isso é um movimento nacional, as reitorias têm cumprido, se eximiram do papel de serem dirigentes de instituições de ensino, passaram a cumprir o papel de gestoras da política do governo. Gestoras. Gestão, esse termo que a gente vê o tempo inteiro aí, gestão. Os chefes de departamento muitas vezes se veem menos comprometidos com o seu colegiado docente, com seus colegas, e mais comprometidos com as direções por suas vezes com a gestão.
o gestor, a administração central com as políticas do Ministério da Educação, né, comprometido com o Ministério do Planejamento, com as políticas do governo. E, em geral, de conjunto, está todo mundo aplicando a política do governo. O cenário é um cenário dramático para a universidade, sim, que é um dos maiores ataques à educação brasileira. Tem uma tentativa hoje de regularizar a cobrança de cursos lato sensu e mestrados profissionais hoje no Brasil. Isso é uma possibilidade e isso não será implementado e só será barrado pela força do movimento. A gente está vivendo um cenário muito difícil, muito ataque ao governo, com marchas dia 16, marchas do dia 20, um cenário um pouco confuso. As pessoas falam em golpes, um golpe em vista. Outros colegas falam, não, nós não temos que fazer greve nesse momento, um tiro no pé, porque é fazer o jogo da direita. Olha, um dia lá no Nordeste, olha, eu sou carioca, mas parte da minha família é nordestina, olha de acho. Que golpe. Fazer jogo de que direita? Da Cátia Abreu? Do Joaquim Levy? Do Nelson Barbosa? Não deu, né? Tipo, não deu. Que direita é essa? Para que a direita vai dar um golpe? Vai para fazer o quê? A direita em geral, né, tenta ficar sempre no poder para cortar direitos dos trabalhadores, para cortar dinheiro do orçamento público, para cortar dinheiro da educação, dos serviços públicos, para continuar pagando a dívida pública, que é um mecanismo cruel, e a greve no serviço público federal, a greve na universidade é um momento oportuno para a gente entender esse mecanismo cruel que exerce uma verdadeira sangria nos países subdesenvolvidos, que é o mecanismo da dívida pública, porque esse desvio, esse corte no orçamento é para fazer economia para pagar a dívida pública, para continuar pagando essa dívida que já foi paga e é uma dívida terrível, uma dívida pública impagável. Ela já foi paga, mas ao mesmo tempo é impagável, porque não tem condição. É uma dívida uma moeda na qual a gente não limite, que é o dólar. Só no ano passado o governo a União destinou 1 trilhão e 364 bilhões de reais para pagamento da dívida pública. Consumiu quase metade do orçamento da União. Para continuar pagando os banqueiros internacionais e os banqueiros nacionais. Por que a direita vai dar um golpe para continuar pagando a dívida pública, para continuar atacando a educação, para continuar atacando os direitos da juventude, os direitos dos trabalhadores? Mas isso o governo está fazendo. Hoje, o principal problema para os movimentos sociais e para as juventudes, para os trabalhadores, a principal questão hoje é criar uma alternativa. Essa oposição de direita que está colocada aí, essa oposição, e é esse governo que está colocado aí. Há uma crise severa na educação. E há um ataque, e aqui falando para estudantes universitários, alguns que podem se tornar professores universitários, professores da rede básica, né? Vocês ingressarão, a tendência é ingressar num mundo do trabalho com condições de trabalho mais deterioradas do que a minha geração. E olha que nós estamos ali, ó. Minha geração é de vocês. Que o governo fez uma verdadeira reforma trabalhista, mudou o auxílio-pensão, mudou as regras do auxílio-desemprego. Antes você trabalhava 6 meses e aí depois você, se fosse demitido, tinha direito ao auxílio-desemprego. Hoje, agora, pela medida provisória que o governo fez em 30 de dezembro, para fazer maldade, isso ficou até o Réveillon, passou a 1 ano e meio. Mudou as regras do auxílio-pensão, mudou as regras do auxílio-doença, mudou as regras até do seguro defeso. Assim, fazendo a transcrição dessas medidas políticas e jurídicas, né? Na verdade, atacou os setores mais vulneráveis da classe trabalhadora. Atacou os jovens por conta do seguro-desemprego, que é o setor que mais é demitido de forma muito rápida. Quase 70% não completa 1 ano no emprego. A taxa de rotatividade no emprego é muito alta. Atacou as viúvas, os órfãos, os dependentes, daqueles trabalhadores que morrem.
atacou os doentes, os acidentados, atacou até pescador em tempo de defesa, né, quando a espécie está em defesa e tal. Então, assim, são muitos desafios colocados. A greve hoje ela é uma necessidade, ela tem um momento importante, que é a aprovação, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai de 31 de agosto, mas ela não se esgota aí, não significa que é o deadline da greve. Porque o governo ainda hoje, o ministro da Educação não recebeu em quase 3 meses da greve, os estudantes, os técnicos administrativos e docentes, não recebeu esses segmentos para discutir. O ministro da Educação, que foi saudado, né, antes era o Cid Gomes, depois veio o Renato Janin Ribeiro, só quem não conhecia o Renato Janin Ribeiro podia saudá-lo, né? Foi presidente da CAPES, né? Então, assim, para concluir, é uma greve, o governo ainda não falou sobre os cortes no orçamento. Então, isso significa que, né, se o governo não tiver um firme compromisso de estancar essa sangria dentro das universidades e atender as pautas dos grevistas, dos técnicos administrativos e professores, a situação na universidade pode se deteriorar. Eu acho que é isso, falei muito, né? Acho que fechei em 10 minutos, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando um pouco. É isso. Obrigado, Wagner. Bem, gente, debate. Sobre a legalidade da greve, o que o comando responde? Porque a lei que regulamenta o direito à greve diz que só pode haver um sindicato por base territorial, e ela diz que essa base territorial não pode ser menor do que a de um município. Bom, a UFSC tem um sindicato constituído, né, registrado, reconhecido legalmente como sindicato oficial, e eu consultei ainda a página do sindicato, estava lá que tinha uma reunião com indicativo de greve. Bom, então, assim, para haver greve na UFSC, ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela tem que deliberar, não pode ser uma deliberação do Andes. O Andes, ele não representa a UFSC, ele representa o sindicato aqui da UFSC, mas os trabalhadores da educação da UFSC, professores, são representados pela UFSC. Então, esse aspecto da legalidade preocupa alguns professores, porque ele teria que passar pelos canais competentes para fazer isso, né? Como é que o comando trata essa questão da legalidade da greve? Não da sua legitimidade, que eu acho que você teve uma boa exposição de argumentos que tornariam ela legítima, né? Uhum. Mas nós temos uma preocupação também com a legalidade. Isso, o comando tem alguma resposta a esse questionamento? Agradeço a pergunta, assim, a greve, né? A greve é um ato da categoria, né? Quando há um sindicato, né, que se dispõe a organizar a categoria, né, e propor, né, essa estratégia, essa tática, né, na defesa dos seus direitos, ótimo. Uma entidade, né, estudantil que representa, ótimo, melhor. Mas quando não há, né, a categoria pode entrar em greve. O que foi feito aqui, a greve não é do Andes, né? A nossa greve está nos marcos da greve nacional, que é conduzida pelo Andes, porque o Andes é a entidade que representa a categoria docente nacionalmente. Hoje existem 2 sindicatos, né? Que é o Andes, Sindicato Nacional, onde a esmagadora maioria dos docentes estão filiados, e o PROIPS, que foi um sindicato criado na década de 2000, né, pelo governo, né, para efetivamente enfraquecer o movimento docente. Mas é um sindicato que não decolou. A maior parte da categoria docente está hoje no Andes. Nós defendemos, por exemplo, o fim da unicidade sindical, que é um dos elementos que está hoje na Organização Internacional do Trabalho. Nós reivindicamos o fim da unicidade sindical. O que isso significa? Os trabalhadores podem, né, se filiar ao sindicato que quiserem, podem criar quantos sindicatos quiserem, desde que sintam representados. Isso é um elemento fundamental hoje, porque desatrela, desconstrói o modelo sindical que foi criado no Brasil, né, de um forte atrelamento das organizações sindicais ao Estado, prevendo que um único sindicato represente a categoria. Isso gera um problema gigantesco.
Porque se o sindicato é cooptado, né, e orbita em torno da política do governo, você sepulta toda uma categoria profissional. Qual é a dificuldade hoje colocada no cenário nacional? Que impede que, por exemplo, diante de um forte ataque, fizeram uma verdadeira reforma trabalhista hoje no Brasil, com a medida provisória 664, 665, que foram iniciadas e foram passando nas casas, e um projeto de lei de terceirização que está agora no Senado, que ainda vai ser apreciado, que é um dos maiores ataques à classe trabalhadora desde a desde o golpe militar. Por que a gente não fez um verdadeiro levante, uma greve geral no Brasil? Ora, porque a maior central sindical do país, a maior da América Latina, a quinta maior do mundo, hoje orbita em torno do governo, a PUT. A maior entidade, agora, por que os estudantes não fizeram um verdadeiro levante em todas as 63 universidades federais do Brasil? Ora, porque a maior entidade estudantil do país, a maior da América Latina, que é a União Nacional dos Estudantes, hoje toca a pauta do governo. As entidades construídas historicamente pelos movimentos trabalhistas, pelos movimentos estudantis, hoje se voltam contra os estudantes. Eu tive o desprazer de ver a presidente da Uni tirando foto com a Cátia Abreu. Vocês viram isso? Tirando foto com a Cátia Abreu e rindo. A Uni já tirou foto celebrando acordos com Sarney, Calheiros, Renan Calheiros, o que é de pior na política. Isso é uma tragédia para o movimento estudantil. Então, assim, hoje, o papel que as direções cumprem nas entidades é nefasto, porque ajuda a desmobilizar as categorias. Hoje nós temos uma realidade, né, que é a seguinte dentro da UFSC. Né? Na UFSC a gente tem uma seção sindical que é do ANDES, né? Eu sou filiado ao ANDES, mas fizemos uma greve, fizemos uma série de assembleias formadas por uma comissão de mobilização e fizemos os chamados para as assembleias, para todos os professores virem. E nessa assembleia a gente deliberou, numa dessas assembleias deliberamos por greve. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje na UFSC, que é essa divisão sindical. A PUFSC se desfiliou do ANDES. Eu fiz parte do Comando Nacional de Greve, por 10 dias fui a Brasília e vi lá na sede do ANDES assim, os posters sobre os congressos do ANDES e vi o primeiro congresso no ano que eu nasci, 1982. E fiquei, caramba, 1982, o primeiro congresso da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que era associação ainda, que era ditadura, né? E ainda havia uma série de criminalizações contra os sindicatos, né? E foi aqui em Florianópolis, foi aqui na UFSC. A UFSC já foi a vanguarda do movimento docente, E hoje está nessa situação, é importante a gente resgatar essa história. Era a UFSC. A UFSC se desfiliou do ANDES hoje. Na semana em que as greves nacionais estavam se concretizando, técnicos e professores, a PUFSC mandou um calendário com yoga, massagem. Era o calendário de atividades da semana da PUFSC. Vocês devem ter visto. Isso é um problema hoje. Eu acho que a gente tem convocado a direção da PUFSC a chamar os professores para as assembleias. Eu tenho participado de todas das últimas assembleias, das últimas 3 assembleias eu fui da PUFSC. E será mesmo que as direções têm contribuído para mobilizar a categoria docente, para avançar, para esclarecer os nossos colegas docentes da importância das condições de trabalho, do cenário nacional? Esse é um elemento fundamental. Né? O ANDES venceu, ganhou nas 3 instâncias da justiça, ganhou no Supremo Tribunal Federal o direito de representar a categoria docente do Magistério Superior no Estado de Santa Catarina. A PUFSC não pode mais recorrer à instância federal, porque perdeu no Supremo Tribunal Federal. Mas, se eu não me engano, no final do ano passado, ela ganhou uma antecipação de tutela. Quer dizer, a coisa não foi julgada totalmente, o processo não foi julgado totalmente, ganhou uma antecipação de tutela na Justiça Catarinense, na Justiça do Trabalho Catarinense. Ela perdeu, uma coisa meio estranha, perdeu nas 3 instâncias, perdeu no Supremo Tribunal Federal, que diz que a nossa categoria é federal e só uma organização federal nacional, que é o ANDES, Sindicato Nacional, pode representar os docentes.
E na justiça daqui do estado ela ganhou uma antecipação de tutela. Na verdade isso é danoso, porque ajuda a desmobilizar a categoria docente. Eu tenho participado, para fechar, das assembleias da PUFSC, e nessa próxima eu vou participar, e eu acho que uma entidade deve cumprir o papel de organizar a categoria. A greve é uma saída política, coletiva, e as entidades devem pautar esses debates. A greve na UFSC ela é legítima, ela é legal porque na verdade ela foi chamada, pelo conjunto de professores. Quem faz a greve é a categoria. Não sei se eu expliquei. Eu acho que não, porque a legitimidade até pode existir, né? A gente poderia até discutir a unicidade, ter uma boa razão para ter unicidade. Como é que a instituição vai negociar com a categoria se tem 10 grupos alegando pautas? Então tem que unificar para dizer, bom, nós vamos negociar com a categoria, ela tem que ter uma mediação de representação. Então eu acho que o princípio da unicidade sindical tem uma boa razão de ser, não pode ser desconstruído assim, simplesmente sob pena de dificultar mais ainda a negociação. Vamos ter grupos em greve, grupos trabalhando, servidores em greve, servidores trabalhando, quer dizer, isso não é uma coisa que não funciona, não tem como. Com liminar ou sem liminar, o órgão oficial para a entidade para decidir da greve é a PUFSC. Então, tem um problema de legalidade nessa greve. As pessoas não podem simplesmente se reunir sem as mediações institucionais, definidas inclusive na Constituição. Depois tem lei ordinária, o Supremo disse que essa lei é constitucional, que ela se aplica ao serviço público também, por analogia, quando se aplicar. E nós aqui nos reunimos espontaneamente e decidimos pela greve. Então eu acho que tem um problema de legalidade e eu acho que o comando, por exemplo, para convencer os professores a entrar na greve, se quiser, vai ter que passar por essa explicação. Porque muita gente não está em greve porque eles entendem que é uma greve ilegal nesse particular. Ela não passou aqui pelos procedimentos que a lei exige que ela tem que passar. Então eu não sei, eu acho que a sua resposta ela não é suficiente, como dizia o Nestor antes, para convencer a outra pessoa que está desafiando isso, né? Porque você mesmo diz que tem uma liminar, por exemplo, dizendo que o sindicato é a PUFSC, né? Bom, se há um problema jurídico entre Supremo e Justiça de Santa Catarina, isso teria que ser desafiado de outro modo, mas não convocar uma assembleia e aí dizer que então a matéria está superada. Não entendo como é que vocês encaminham essa questão da greve concernente a esse ponto. Acho que é um ponto grave, precisa de esclarecimento. Beleza, perfeito, assim. Então, na verdade, o processo, de tomada de decisão da greve, foi feito de forma coletiva em assembleias. O processo de mobilização dos docentes e uma tomada inclusive assim, do ponto de vista político, a política se mostra até, poderíamos dizer assim, acertada. E a gente tentou mobilizar a nossa categoria docente, buscar a unidade junto com os técnicos administrativos e estudantes para mostrar que a universidade estava em situação precária. Há um corte na educação brutal. A PUFSC, por exemplo, como novamente assim, eu participei das assembleias da PUFSC, nas últimas, uma série de assembleias. Qual que é o movimento hoje, Primeiro assim, o fim da unicidade sindical ele é um elemento fundamental, não é que dificulta a classe trabalhadora a se organizar, porque o seu interlocutor precisa de um elemento, de uma única entidade para dialogar e para assumir ou rejeitar as pautas. Facilita, inclusive, o elemento fundamental do fim da unicidade sindical é que a classe trabalhadora construa entidades e ferramentas que toquem a sua luta. Isso é fundamental, levando-se em consideração o cenário nacional hoje, que é um cenário de burocratização das entidades que foram historicamente construídas pelos movimentos, por exemplo, o movimento estudantil e o movimento docente, o movimento dos trabalhadores. É um rechaço, é a possibilidade da classe trabalhadora se organizar e superar essas organizações burocratizadas. O fim da unicidade sindical é fundamental para as organizações hoje. Para romper essa estrutura que foi organizada, para facilitar o trabalho do Estado, a negociar de forma rebaixada com a classe trabalhadora. É fundamental.
A situação que nós temos hoje na UFSC, eu sou particularmente, eu acho danoso essa divisão sindical. Eu sempre falo isso. Eu acho danoso essa divisão sindical. Acho, aqui na UFSC, eu acho um prejuízo para a classe trabalhadora docente. Agora, o que está colocado hoje? O que a direção da PUFSC constrói hoje? O que é greve, vejamos. Ela não pode ser encarada simplesmente como sobre o aspecto jurídico. A política a política no direito. A greve é um instrumento político. Se a gente ficar amarrado só aos elementos jurídicos, a classe trabalhadora vai ficar enredada numa rede que não consegue sair. A greve é um elemento político fundamental. E aí ela necessariamente passa ao largo hoje da PUFSC, infelizmente é assim hoje, porque a direção da PUFSC não está organizando a classe docente, a categoria docente na UFSC. Eles alegam, por exemplo, a insuficiência do quórum nas últimas assembleias. Na última assembleia eu estava lá e faltavam 4 professores, né? Eu tive o desprazer de ver uma cena assim, lamentável, um professor do lado, assim, na última contagem do quórum, religiosamente 2,5, assim, 2 professores assim, estavam na minha frente, um virou assim, bateu assim, ufa, foi por pouco. Eles ficaram felizes, não deu quórum, a assembleia não pode deliberar efetivamente nada. E, por exemplo, tinham departamentos daqui que paralisaram suas atividades e foram para lá, em peso, porque queriam greve. Porque decidiram paralisar suas atividades, ainda com algumas confusões, eu paralisei minha atividade, mas não vou entrar no movimento grevista. Paralisou efetivamente por quê? Porque não tem sala, porque não tem condições de trabalho, porque não tem sala para os professores, não tem sala para os estudantes, não tem laboratório que foram previstos nos projetos políticos curriculares originais, não tem condições de trabalho. E paralisaram suas atividades. Ainda que na confusão, ou na inexperiência, alguns disseram, não, mas eu não estou aderindo ao movimento grevista. E foram efetivamente para cobrar uma postura e uma posição resoluta da PUFSC. Infelizmente não teve quórum. Mas será mesmo que essa entidade, a direção, tentou organizar o conjunto da classe trabalhadora? Por exemplo, hoje nós temos um elemento concreto, que é a criminalização dos professores. Não sei se o senhor sabe, e se os alunos estão sabendo, mas a PUFSC mandou emitir, cada vez que a gente fazia chamadas à assembleia, né, ela fazia tarjas assim, isso é ilegal, isso é proibido, fazia tarjas assim, recriminando. Mas não só isso. Mandou uma carta à administração central pedindo que a reitoria punisse qualquer professor que entrasse em greve. Isso. Dos maiores cortes da história da educação brasileira. Um vigoroso ataque aos professores, aos técnicos administrativos, aos estudantes. E uma entidade sindical emite uma carta para a administração central pedindo a punição, algo que nem é do foro da universidade, pedindo a punição da administração central para qualquer professor que entrasse em greve. Não há elemento jurídico que possa impedir que os trabalhadores se organizem nessas condições dadas. Um outro elemento fundamental, a PUFSC não parou só nisso, a direção da PUFSC emitiu uma carta para as chefias de departamento, cobrando, né, das chefias de departamento, né, quais eram os professores que estavam em greve, pedindo punição dos professores que entravam em greve. Isso é papel de organização sindical. É no mínimo estranho. Esse é o problema que está colocado hoje para a realidade nossa. Um problema concreto. Cursos inteiros paralisados na semana da última assembleia da PUFSC. A PUFSC não mobilizou o corpo docente dessa universidade, estudantes paralisando suas atividades, porque compreenderam que se o semestre continuar, se o semestre se iniciasse, eles seriam os mais prejudicados, sem RU, sem BU. A Prograde fez uma consulta às chefias, não sei se vocês sabem, a Prograde fez uma consulta antes do semestre iniciar, às chefias,
de departamento e as coordenações de curso via as direções de centro, para perguntar às chefias e às coordenações de curso quais eram as condições, pedindo prognósticos das chefias e das coordenações de curso sobre a viabilidade do segundo semestre. Eu, por exemplo, respondi extensamente falando o que estava acontecendo no meu curso, no meu departamento, falando das condições não são boas. E finalizando, olha, eu gostaria que a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, fizesse uma consulta aos estudantes sobre quais são as condições do semestre iniciar. É nesse cenário que a PUFSC, por exemplo, não conseguiu, ou talvez não tenha jogado peso para mobilizar os docentes. 3 assembleias consecutivas em que não dá quórum, uma assembleia que tem a maior parte do corpo docente filiada a essa entidade, e significa uma falência, talvez não jurídica, mas política do princípio da representatividade da nossa categoria. Acho que é isso. Se não tem inscritos? Pode falar. Então, mas assim, mas aí o caminho é equivocado de novo, eu acho, pelo seguinte. Porque se a categoria não vai à assembleia convocada publicamente, então a gente deve presumir que ela não está favorável a essa mobilização, senão ela iria. Bom, agora as pessoas que acham que tem que haver essa mobilização, elas não podem fazer um caminho alternativo. Elas teriam que fazer um caminho político para conseguir a direção da PUFSC, por exemplo. Ela é uma instituição democrática que tem eleições regulares, ela elege o seu presidente regularmente por um processo aberto, qualquer filiado pode se candidatar. Então não é porque nós discordamos de um certo momento daquela instituição que então a gente deva fundar outra, porque daqui a pouco vai haver um grupo que discordará daquela que foi recém-fundada e fundará ainda uma terceira. E aí é pior para os trabalhadores ainda, nós vamos a um infinito nisso, não funciona. É por isso que tem o princípio da unicidade sindical. Então, o procedimento correto, político, neste caso, é conseguir o domínio, digamos assim, político da PUFSC. Esse é o caminho correto. Se há um grupo que acha que a atual direção da PUFSC não representa corretamente a categoria, ela tem direito de fazer uma chapa alternativa, expor a sua plataforma, concorrer à eleição, ganhar a direção e fazer a mobilização da categoria. Agora, o que não pode é fazer por fora. Seria mais ou menos como aqui haver o Centro Acadêmico dos Estudantes, né, que tem eleições periódicas e os estudantes se reunirem de outro modo que não pelo seu centro acadêmico, por exemplo, ou que não pelo DCE. Aí vem a política. O governo, então, ele foi bem sucedido em conseguir a direção dessas instituições. Foi um ato político. Os que são contra têm que, já que ela é democraticamente constituída pelos procedimentos abertos, não teria que conseguir, digamos assim, ter o predomínio nessas instituições que o nosso Estado de Direito propicia, né? Elas são instituições de uma Constituição democrática, elas são instituições de uma lei democrática. Você bem disse, já foi vanguarda num tempo, as instituições elas são dinâmicas, dialéticas, nós discordamos delas, concordamos com elas, mas não podemos sair delas, sob pena de nós ficarmos no espontaneísmo, digamos assim, que é o caso que está ocorrendo, eu acho, né? Então, por que não a estratégia de conseguir a direção da PUFSC, por exemplo, politicamente, e aí direcionar pelos caminhos oficiais a greve? Não seria uma alternativa a isso? Fala, eu não quero mais consumir tanta atenção de vocês, mas olha só, professor, eu acho esse debate bem legal, assim, espero que a gente continue em outros espaços, convidar o professor para as atividades que a gente tem desenvolvido, como a Assembleia Geral hoje foi uma assembleia histórica, reuniu mais de 500 pessoas no hall da reitoria, assim, eu fiquei emocionado, a gente fez um almoço coletivo, um risoto vegetariano e um risoto com frango, né, com o pessoal de carnívoro. Eu fiquei na cozinha, inclusive, fazendo, junto com professores, colegas professores, técnicos administrativos, estudantes fazendo o risoto. Foi bem legal, a gente serviu, tu comeu, tá bom pra caramba. Bem legal, a greve é um momento bem bacana, assim, porque a gente tem a oportunidade de discutir uma série de coisas que no dia a dia passam desapercebidas, né? E ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, né, em que em condições normais a gente teria dificuldade. Trabalhar diálogos sobre temas como esse, em condições normais a gente teria muitas dificuldades, né.
E assim, professor, o fim da unicidade sindical, por exemplo, a defesa de que o movimento, né, da juventude, dos trabalhadores, tem que ter autonomia para criar as suas entidades e abandonar suas entidades, significa, dentre tantas coisas, uma aposta e uma confiança no desenvolvimento da consciência dos movimentos. A gente aposta que as pessoas sabem, quando se lançam na luta, que a consciência é dinâmica, que ela avança, algumas pessoas retrocedem também na consciência. Mas a gente faz uma aposta que as pessoas podem, na luta, né, e com um conjunto de experiências, decidir o que é melhor para a sua vida. As entidades sindicais, os partidos políticos são ferramentas. São ferramentas que a sociedade e os grupos, as classes sociais, desenvolvem para lutar. Ferramenta é algo que a gente escolhe como algo fundamental para se emancipar ou resolver um problema e abandona se não serve mais. Imagina amarrar o movimento estudantil brasileiro hoje a uma entidade sindical que é dirigida por uma organização governista que não toca mais a pauta dos estudantes. Por exemplo. No Levante do Bosque, que foi aquela arbitrariedade da Polícia Federal, aqui no campus da UFSC, os estudantes, os professores, os técnicos administrativos foram agredidos, autonomia universitária ferida, uma invasão brutal, truculenta. Dentro da nossa universidade, os estudantes foram extremamente agredidos, foram extremamente marginalizados pela mídia, chamados de maconheiros, de marginais, tentando colocar a sociedade civil contrária à Universidade Federal de Santa Catarina, especialmente ao corpo discente. E os estudantes se viram de repente numa situação dramática. Se viram agredidos pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela tropa de choque. Ocuparam a reitoria, foram para a reitoria ocupá-la para exigir explicações da reitoria e viram que o Diretório Central dos Estudantes não tocou a luta deles. Eu não vi pelo menos uma manifestação severa de desagravo à invasão policial. E os estudantes tiveram não só que se enfrentar com a gestão, se enfrentar com os órgãos repressivos, mas não puderam contar com essa ferramenta que eles construíram historicamente. E passaram por cima. Eu não lembro de descer naquelas 2 semanas, pelo menos, mais efusivas na UFSC. Passaram por cima. Os garis, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, os garis no Rio de Janeiro é uma categoria extremamente explorada, um corte racial brutal, majoritariamente negra. Numa sociedade das mercadorias, numa sociedade da mercadoria, que é a nossa sociedade capitalista, a sociedade da descartabilidade das pessoas e dos produtos que a gente constrói, é legado aos negros recolher o lixo dessa sociedade espúria que é a nossa sociedade capitalista. E eles tiveram que tocar uma greve histórica e passaram por cima do sindicato deles, que eram contrários, que criminalizou, que delatava os ativistas para o governo estadual. E passaram por cima do sindicato e fizeram uma greve histórica no meio do carnaval, e que foi extremamente vitoriosa. A luta das classes, a luta dos segmentos, é uma luta política também. As entidades, as entidades, novamente, por último, né? As entidades, as organizações são ferramentas, partidos políticos, sindicatos, são ferramentas que a gente desenvolve na luta de classe. A gente pode lançar mão delas, construí-las, aprimorá-las ou lançar mão. No caso da UFSC, especialmente, eu acho que se foi a melhor estratégia ou não dos grupos, eu não estava aqui efetivamente, né, que escolheu romper com a UFSC, não me cabe dizer agora, acho que esse não é o espaço. Agora, o que há de fundamental hoje nesse cenário, né, que o corpo docente efetivamente precisa avançar na sua luta política. E seria ótimo se a gente pudesse contar com uma entidade sindical que tocasse a luta dos professores, em unidade com
os técnicos administrativos dos estudantes, que efetivamente hoje a luta dos estudantes é a realidade da universidade. Acho que é isso. Bem, pessoal, eu vou encerrar as falas. Só para dar posso só exemplificar? Uma última fala, 3 será que dá minutos. tempo? Não, rapidinho, só para exemplificar de uma maneira bem concreta o que ele acabou de falar agora. Quando aconteceu aquela questão toda do levante no bosque, da invasão, até por aquele atrito que rolou ano passado aqui, o DCE não se mobilizou, não teve nenhum movimento, os estudantes ocuparam a reitoria, a gente foi ocupar então, logo depois de ter tido aquele entrelaçamento no assembleísmo lá, onde virou mais um jogo político, em vez de um jogo de deliberação pragmática, a gente ficava ali exaustivamente vendo briga de uma oposição e de uma direita e de uma esquerda dentro que acaba engajando e levando o debate para outras coisas e não delibera nada e acabou deliberando uma desocupação da reitoria por meio de promessas que, bem, até hoje não foram cumpridas. Um papel assinado pelo Rosendo. Então teve um pequeno grupo, na época, que se revoltou com aquilo ali, fez uma reunião no saguão da reitoria, eram umas 50 pessoas a princípio e foram para o centro de convivência. Quando foram para lá, migraram com eles mais umas 200 pessoas nas primeiras noites. Então a gente teve uma movimentação lá dentro daquele centro de convivência de mais ou menos umas 200 pessoas, que ficaram ali durante uns 3, 4 dias, fazendo toda uma movimentação, se alimentando, porque todo mundo estava passando fome, a gente vivia uma situação de greve no momento, e que dali a gente tirou um ofício, uma carta. Com toda uma, tipo assim, a gente juntou essa galera, juntamos uma grande roda, dividimos cada um para um grupo, sem nenhum apoio de uma instituição por trás. Claro, tinham partidos políticos no meio ali, mas todo mundo se declarava não com um partido, mas com uma pessoa, né? E dali a gente tirou uma carta, que foi lida numa assembleia proposta pela reitoria logo depois da desocupação da reitoria, onde ali a gente foi lida essa carta e não foram os estudantes, não foi o DCE que foi procurar uma reitoria, mas a reitoria pegou e nos mandou um comunicado. Quem são vocês? O que são vocês? Nós respondemos, nós somos os estudantes. Por que você quer saber isso? Porque a gente quer uma reunião com vocês. A gente quer saber o que vocês querem. A gente leu o ofício de vocês e tem substância e a gente quer dialogar com vocês. A gente precisa de 3 representantes. Elejam 3 representantes aí dentro. Nós não temos 3 representantes. Vai quem quiser. A gente era para ser uma reunião na sala do gabinete da reitora, a gente acabou trazendo a reunião para a sala dos conselhos e depois para o auditório. Já ali ia caber foram umas 30, 40 pessoas nessa primeira reunião, para dialogar com a reitoria. Entende como a gente passa sobre instâncias, sindicatos, negócios, e a gente vai para um diálogo direto. Há sempre essa possibilidade. O que a gente queria reivindicar? Aquele espaço, principalmente uma luta concreta, e a gente pautou nisso. Vamos manter o centro de convivência, que era um prédio que estava sendo condenado. Então, o centro de convivência está mantido até hoje, com as portas abertas e sendo usado, e foi usado durante o ano inteiro e se manteve ali, porque antes estava um prédio lacrado e com portas fechadas, entendeu? Foi uma conquista e ainda é uma conquista, porque está sendo usado até hoje. Espaço gerido pelos estudantes, onde quem gere o centro de convivência são os estudantes que estão no centro de convivência. E ainda se mantém assim. Não ganhamos um ofício, ganhamos um espaço físico. Entende? É mais ou menos isso. Bem, gente, é que tem 2 pessoas inscritas, eu vou abrir pra você, a gente libera ou não? Pode ser? Pra terminar, vai ser as 2 últimas. Você primeiro e depois a Bruna, tudo bem? Eu falo com eles bem rápido, na minha cara. Eu só quero compartilhar um pensamento paradoxal que eu tenho em relação aos 2 lados. Eu penso que é muito difícil você chegar numa perícia, porque sempre vai ter o lado político da luta, igual o colega falou, você vai ter que ultrapassar uma entidade legal para você conseguir os interesses de determinado grupo, independente da quantidade, e sempre também vai ter a parte legal, que é aprovada pela lei, tem toda aquela burocracia. Então, eu penso que é muito difícil saber qual que é a certa e qual que é a errada para onde tu entrar. Então, no caso de escolher se o sindicato deve ser unificado ou pluralizado, sinceramente, eu penso que é interessante, sim, ter unificado, mas eu também entendo o outro lado, porque sempre vai ter um conflito entre indivíduo e grupo. Na real, eu não sei se eu estou sabendo me expressar, eu espero que sim, mas eu só quero compartilhar que eu penso que é muito conflitante você chegar a uma premissa. Então, sempre vai ter um conflito entre o indivíduo, tipo, o seu interesse individual. Eu não cheguei nesse começo, infelizmente,
mas o professor estava falando, achei muito interessante pensar nos prejuízos da greve. Eu penso que sempre vai ter esse conflito, então só quero compartilhar isso com vocês para analisar sempre os dois lados. Assim. Bruna? Bom, minha fala é mais em relação um agradecimento, né? Eu gostaria de agradecer aos professores que estiveram dispostos diante dessa delicadeza diplomática dentro dos confins da universidade, estiveram aqui diante de nós, trazendo alguns pontos de luminosidade diante do quadro que a gente tem hoje, e dizer que é mais movimentos como esses, mais momentos como esse que nós queremos, assim, e agradecer também a presença do professor Delamar, que trouxe contrapontos, e dizer que acho que é isso que a gente espera, mais diálogos, mais reflexões nesse sentido. Acho que hoje a gente sai daqui com muitas coisas que a gente talvez não esclarecidas e que estavam na dúvida. E acho que mais momentos como esses precisam acontecer. Então, é mais nesse sentido. Obrigada, professores, por estarem aqui hoje. No encerramento, eu queria convidar o professor Delamar para manter um canal direto com os estudantes no departamento. Porque eu sinceramente, Delamar, não sei qual professor, se ser você, iria fazer esse contraponto, né? Porque agora que a gente está começando a se organizar os estudantes de filosofia já começaram o ano com um baque muito... só quero já frisar isso, porque circulou no começo do ano uma moção de apoio que seja estabelecida de outra forma a paridade votos do CFH, né? E isso veio para os setores do departamento de filosofia que querem que os estudantes não tenham voz, não tenham participação. Isso dificulta ainda mais isso que a gente está falando, que é a dificuldade dos professores saírem, né, da Torre de Marfim para discutir com os estudantes a realidade efetiva, né? Como o Hegel falou da coluna de Minerva. Mas tem o contrário, por exemplo, na reunião de departamento que houve na terça, a representação estudantil não foi. Mas ninguém convidou. Né? A gente tem representante, mas não foi divulgada a reunião. Não foi divulgado. Bom, para dizer a verdade, eu também não recebi a convocação. Mas eu acho que a representação estudantil, ela tem que informar a chefia para ter lá o e-mail da pessoa, para ela ser convocada para as reuniões. Porque ofício, eles dão com e-mail, tudo, eles não mandaram e-mail. Porque isso é regimental, e eu já fui chefe de departamento, por exemplo, durante a minha chefia, os estudantes participavam, tinha representação no departamento. Ultimamente não tem representação dos estudantes. A gente tem departamento. No outro semestre foi colocado o nome, foi deliberado. Sim, a gente mandou um ofício para o departamento, para a secretaria, estavam os e-mails, os representantes de cada instância e ninguém recebeu nenhum. Por exemplo, os da pós-graduação participam, por exemplo, no colegiado da pós-graduação, eles estão sempre lá. E os da graduação não participam no departamento, por exemplo, não tem representação estudantil no departamento, que eu acho uma coisa grave. Eles têm que ver de onde que vem a falha, né? Pois é, em algum lugar tem que estar. Então eu acho, por exemplo, que uma tarefa que a representação estudantil deveria ter era ver por que não está havendo essa participação. A gente tem que pensar que também não é só o colegiado espaço de diálogo com os estudantes. Também. Não, mas é um que não está sendo usado, é isso que eu quero dizer. Pode ter outros, com certeza, mas esse é um que é institucionalizado e que não é usado. Ou por alguma razão, que eu não sei qual, né? Bom, é só uma sugestão. Tá, então eu vou encerrando. Agradecer a participação de todos, do Nestor, do Wagner, do professor Delamar e de todos os alunos que estão resistindo. Reforçar que amanhã tem a Assembleia Geral de Filosofia, às 5h30. Então fale para os seus amigos, não vamos deixar a discussão morrer aqui, não vamos nos conformar, né? E aliás, porque depois de julho de 2013 a gente não tem como a gente não ficar calado, né? Ou ficar calado. Acho que a gente tem lutar por nossa participação política e nossa voz. E acho que achei muito feliz, acho que isso pode ser um primeiro passo para um diálogo entre a gente e o CFH. Então, uma salva de palmas para todos. Amanhã vai ter um ato no centro da cidade às 2h, dos servidores públicos federais, foi tirado na Assembleia, né? O pessoal do IFSC, do IFC, do Sindipred, né?